suficiente para bater a velocidade do som, usaria apenas uns 60 megawatts, praticamente metade da energia do que atravessou as nuvens em Chicago. Só há duas maneiras de introduzir calor numa coluna de nuvens assim. Pode ser um objeto que irradiava calor enquanto subia, ou poderia estar a bem mais que a velocidade da luz, um impulso eletromagnético que aqueceria a coluna de ar. E essa é a única possibilidade que posso imaginar que seria plausível, porque as descrições dizem que aconteceu rápido assim. Com a habilidade do objeto de escapar do radar, a habilidade de se misturar à atmosfera e a habilidade de fazer um buraco de 2.400 metros através de nuvens densas, a nave claramente demonstra extraordinária característica. Mas o incidente de O'Hare não é a única história sobre um OVNI avançado entrando num espaço aéreo supostamente seguro. Imagens legítimas mostram um objeto faiscante rondando um avião de passageiros no Japão e a tripulação aparentemente não vê nada. Esses OVNIs supostamente vistos por cima de aeroportos podem se tornar invisíveis? É possível alguma coisa aparecer em vídeo, mas não ser vista a olho nu? Ah, é claro. Um suposto OVNI por cima do O'Hare em Chicago suscita preocupações com a segurança de aeroportos, mas outro caso pode ser ainda mais perturbador. 24 de outubro de 2004. A uns 48 quilômetros do leste do aeroporto internacional de Itami, em Osaka, no Japão. O senhor Kiyoshi Amamiya está filmando aviões quando vê algo que não consegue compreender. Sua gravação nunca foi mostrada em público. Ela nunca foi transmitida pela TV. Um objeto faiscante parece estar em rota de colisão com um avião que se aproxima. A luz parece passar perigosamente perto da asa. A câmera segue o objeto enquanto sua forma se modifica. Primeiro parece uma bola sólida e quente. Depois, uma segunda fonte de calor se materializa. Finalmente, depois de 3 minutos, o objeto começa a sumir e depois desaparece. Apesar do objeto ser claramente visto pelo visor da câmera, quando o homem olha diretamente, não vê nada. O objeto é invisível a olho nu. O diretor do NERCA, Ted Rowe, e o investigador William Puckett chamaram a atenção dos caçadores de OVNIs sobre incursões em aeroportos. É um vídeo muito convincente pelo mero fato de termos um objeto se aproximando de uma aeronave. Parece que a aeronave não viu o objeto. Esse vídeo é importante porque suspeitamos que ele demonstre que há categorias de fenômenos aéreos não identificados que não podem ser vistos a olho nu. Mas essa não é a primeira vez que um vídeo captura uma coisa que parece ser invisível. Uma investigação anterior viu uma filmagem do xerife do distrito de Veluja, na Flórida, mostrando um objeto em forma de haltere no vídeo em infravermelho. O objeto também estava sobre um aeroporto e também era invisível a olho nu. Que tipo de tecnologia é capaz de deixar um objeto voador invisível? E por que a câmera pode ver o que não podemos? Pat encontra com Ted e o Dr. Peter Morse, do Departamento de Física da Universidade de Santa Mônica, para descobrir. Eu estou procurando respostas científicas. É possível que algo apareça em vídeo, mas não seja visto a olho nu? Ah, é claro, a luz visível é uma parte do espectro eletromagnético e só vemos uma pequena parte dele, mas há todas as outras partes do espectro eletromagnético, os raios gama, os raios X, ondas de rádio e infravermelhos.
Nossos olhos não veem partes do espectro. Talvez essas sejam partes que não podemos ver. E se você usa uma câmera de vídeo assim, ela não é igual ao olho humano. Então captura a informação do que vemos e do que não vemos com o nosso olho. Ted acredita numa explicação para o objeto por cima do Japão ser visível à câmera, mas não ao operador dela. É porque ele podia emitir luz infravermelha. O olho humano só pode ver uma pequena parte do espectro eletromagnético. A luz infravermelha está além desse alcance. Mas algumas câmeras de vídeo são mais sensíveis e podem ver mais do que o olho é capaz de ver, inclusive a luz infravermelha. Esta é a nossa lanterna infravermelha. Ela tem uma fonte de luz aqui que só emite infravermelho. Você não vai poder ver a olho nu. Se olhar aqui, estou piscando a lanterna direto no plástico. Então tá ligado agora. Totalmente. Não tô vendo nada. Olha pela câmera. Ele está segurando claramente a lanterna. Tá, eu tô vendo que tá ligada. O infravermelho é usado em várias tecnologias diferentes. Os militares usam lasers infravermelhos para guiar mísseis que buscam calor em direção ou para longe de alvos. E a NASA usa para transmitir informação através de milhares de quilômetros no espaço. O que isso sugere é que se o objeto no vídeo japonês emite luz infravermelha, ele pode ser capaz de projetar uma forma de comunicação ou uma forma de armamento e pode ser um perigo significativo perto de um aeroporto. A coisa que podemos não ver, mas elas estão lá. Quer dizer, há uma relação definitiva entre essas imagens em vídeo do avião japonês e o objeto visto no O'Hare, em Chicago. Como objetos se infiltram em espaços aéreos seguros sem serem vistos? Análises digitais do vídeo de Osaka podem finalmente fornecer uma resposta ao mistério em torno dessas visões em aeroportos. A velocidade estaria além da de qualquer aeronave que temos. Vários funcionários no Aeroporto Internacional de O'Hare, em Chicago, dizem ter visto um objeto em forma de disco. Mas a torre de controle e o radar não viram nada. Uma esfera luminosa é filmada no Japão e parece passar perigosamente perto de um avião de passageiros, mas não pode ser vista a olho nu. Esses supostos OVNIs demonstram capacidades avançadas que impedem que eles sejam vistos ou detectados? Ted chamou o analista de imagens, Terence Mason, para tentar identificar o objeto desconhecido. Eu percebi que ele chega bem perto da asa. Aquele avião não pode estar a mais de 300 metros. Não bem pode perto. mesmo. Se pudermos determinar que o objeto estava ao lado da aeronave, significa que estava a menos de 300 metros de distância. Terence isola, define e dá zoom o máximo possível na ponta da asa. Mas a imagem é inconclusiva. Aos meus olhos, eu diria que estava atrás da asa. O que você acha? Para mim, parece que o objeto está entre a aeronave e nós. Está mais perto. Estamos definitivamente no limite da informação disponível na imagem. Sem saber a localização do objeto em relação ao avião, o cálculo da velocidade do objeto vai ajudar a dar pistas adicionais. A primeira coisa que vou fazer é estabilizar aquela aeronave enorme que está em primeiro plano na imagem e assim podemos isolar o objeto e julgar a velocidade relativa de nossa esfera que cruza o quadro. A imagem estabilizada faz o avião aparecer congelado no espaço. A trajetória real de voo do objeto e o movimento pela aeronave podem agora ser medidos com precisão. Ele aparece em 1 segundo de vídeo. Passa no que parece ser 2 distâncias da ponta de uma asa à outra. Faz de 106 a 121 metros por segundo, o que dá 800 quilômetros por hora. Ted estima que se o objeto estava na mesma altura que o avião, ele se movia a uns 800 quilômetros por hora. Se estava mais perto, ele ia a uma distância menor no mesmo tempo. Quer dizer que seria mais lento. Mas se estava longe, poderia ser mais rápido que tudo já criado por humanos. Então temos uma contradição aqui. Se ele estivesse mais perto de nós e dentro de razoável velocidade, poderíamos ver a estrutura. Mas se estivesse bem longe de nós, não poderíamos ver a estrutura, não podemos ver
Mas a matemática nos diz que a velocidade estaria além de qualquer aeronave que temos.